Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter as decisões do ministro Flávio Dino para o pagamento de emendas parlamentares. A decisão do STF gerou reações no Congresso. Reportagem da Janaína Camelo. O julgamento no STF para analisar as decisões do ministro Flávio Dino, que suspenderam a execução de emendas parlamentares, aconteceu em sessão virtual extraordinária, com duração de apenas 24 horas, convocada de urgência para analisar o caso. No voto que acompanhou o relator, o decano da Corte, ministro Gilmar Mendes, disse que talvez tenha chegado a hora de apreciar finalmente um projeto de lei complementar para tratar das emendas orçamentárias, ao invés de adotar a LDO como uma lei tampão, que trata também do regramento e não apenas das diretrizes orçamentárias, como sua própria denominação indica. Já à noite, todos os ministros haviam apresentado os seus votos e, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu por manter a suspensão das emendas parlamentares. Todos os magistrados sinalizando pela possibilidade de construir uma solução consensual sobre o caso. O julgamento analisou as decisões do ministro em 3 ações diferentes. Uma da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, que questionou a legalidade das emendas PIX e da qual o ministro impôs uma série de regras de transparência e rastreabilidade para que o recurso do Executivo seja liberado. A ação do Ministério Público Federal, onde o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu que o STF considere inconstitucional a execução das emendas PIX. Nela, Dino reforçou sua decisão de suspender as emendas, mas com uma ressalva ao dinheiro destinado para as obras em andamento e para ações voltadas para o atendimento de calamidade pública. A terceira ação do PSOL, que pediu a inconstitucionalidade de todas as emendas impositivas, onde o ministro decidiu por suspender também a liberação de recursos para emendas com finalidade definida e para as emendas de bancada, que são indicadas por um grupo de parlamentares de um mesmo estado. Enquanto o julgamento acontecia, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, negou o recurso do Congresso contra as decisões de Flávio Dino, assinado pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e de 11 partidos políticos como o PT, do governo Lula, e o PL, da oposição. Na Câmara, deputados responderam ao Supremo em despacho do presidente Arthur Lira. Ele enviou para análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 2 propostas de emenda à Constituição que limitam poderes do STF. Uma delas permitindo o Congresso Nacional anular decisões da Suprema Corte. Apresentado em julho pelo deputado Reinhold Stefanes, do PSD, a PEC prevê que, caso os parlamentares entendam que, em determinada decisão, o STF ultrapassou os limites da sua função jurisdicional, ela poderá ser invalidada, em votação que tenha aprovação de pelo menos 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado. A outra PEC, enviada nesta sexta-feira por Arthur Lira, a análise da CCJ, é a que estabelece regras para decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. De autoria do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, o texto foi aprovado no Senado em dezembro do ano passado e até então, 8 meses depois, se mantinha sem definição na Câmara. O texto traz a proibição de decisões individuais de ministros, desembargadores e juízes que suspendam a validade de leis e de atos do presidente da República, da Câmara e do Senado. Se for aprovada pela Câmara e promulgada, a mudança valerá para decisões cautelares ou de qualquer natureza em ações que questionem a constitucionalidade de leis e devem impactar os trabalhos do STF e dos tribunais de justiça dos estados e até de juízes de primeira instância. A expectativa é que, com o início de sua tramitação, a PEC seja aprovada com facilidade na Câmara. Bom, a Cássio, que a gente está vendo um movimento que deveria ser óbvio, que é a cobrança de mais transparência da maneira como o dinheiro público é encaminhado. De onde sai, por que sai, quem manda e para onde chega e se há necessidade de fato daquela cidade que está recebendo essa grana para alguma obra que vá fazer a mudança na vida da população e que não seja só um toma lá da cá político. Mas a gente está acompanhando agora uma reação forte do Congresso a respeito dessa decisão. Inclusive com o presidente da Câmara, Arthur Lira, destravando uma pauta que estava parada já há um
um tempo, que é a possibilidade de você limitar as decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Congresso entendendo também que o governo federal tem uma digital nessa história e que possa ter se articulado para que houvesse um controle menor do Congresso sobre esse orçamento. Como é que vocês avaliam a decisão que vem do Supremo Tribunal Federal agora em plenário, confirmando aquilo que determinou o ministro Flávio Dino, e essa reação do Congresso justamente para impedir que haja uma transparência maior agora nesse orçamento? Acácio, comece contigo. Evandro, você usou o termo grana, eu vou usar o termo treta. Esta treta tem muitas camadas, meu amigo. Primeiro, o orçamento secreto é incompatível com a nossa Constituição Federal. E ele é incompatível com a nossa Constituição Federal porque a nossa Constituição prevê como pilar da administração pública a publicidade e a transparência. Em segundo lugar, no meu entendimento, as emendas parlamentares são salutares, são necessárias, desde que elas sejam aplicadas de forma transparente e com fundamentação. Faz parte da atividade parlamentar contribuir para a construção do orçamento e, obviamente, faz parte da atividade parlamentar contribuir com a indicação de onde serão aplicados recursos orçamentários. Por fim, o Arthur Lira, ele tenta fomentar essa discussão, mas ele tenta usando o caminho errado. A PEC 50, que é essa PEC onde há uma ingerência dos parlamentares nas decisões do Supremo, ela é claramente inconstitucional. Tivessem Arthur Lira e Rodrigo Pacheco adotado e utilizado como narrativa outra PEC, que é aquela que limita decisões monocráticas e estabelece prazo máximo para as decisões do Supremo, eles teriam adotado um caminho mais saudável, constitucional e apoiado pela população. Por isso que eu usei brincando o termo treta, porque é exatamente isso. Essa confusão que se tem em Brasília não chegará no lugar nenhum e ela só serve para uma narrativa entre judiciário e legislativo. Luana, sua opinião agora a respeito desse orçamento aí secreto, que é incompatível com a Constituição, essas emendas salutares, digamos assim. Sim, eu concordo 100% com o que o Acácio trouxe. Quando o assunto é a distribuição de recursos entre o executivo e o legislativo, e com a proximidade de eleições, né, gente? Não vamos esquecer que nós estamos aí muito próximo das eleições municipais. Estamos hoje, né, no segundo dia, ontem iniciou oficialmente, a gente tem aí pouco menos de 45 dias para decidir o futuro de prefeituras que vão atuar como suporte para os planos governamentais dos nossos parlamentares, dos nossos líderes também do executivo em 2026, que são as próximas eleições. Então, eu adicionaria aqui a essa treta, como bem colocou o Acácio, esse fator político que acaba trazendo um tempero mais quente, ali, uma pimenta para essa discussão no Congresso, e esse impasse entre o judiciário e o legislativo para que a gente não resolva realmente aquilo que tem que se resolver, que de fato é trazer transparência para o orçamento público nunca vai ser o bastante. E quando a gente fala de um orçamento de emendas parlamentares que somam 40, quase 50 bilhões de reais que são administrados pelo legislativo tira dessa parcela, né, que é o quanto o Congresso consegue distribuir ali de acordo com a sua visualização. A Cássio colocou muito bem. O nosso sistema político, ele prevê que o parlamento faça parte da construção do orçamento público a partir de uma visualização de quais são os problemas na ponta. Essa distribuição de responsabilidades ajuda o Estado a ser mais efetivo, ou deveria ajudar o Estado a ser mais efetivo na hora de aplicar esses recursos. Porém, desses 50 bilhões de emendas, 8 bilhões estão destinadas a emendas, a valores, a recursos, né, a projetos que não têm transparência mínima. Então, a questão central para mim aqui dessa treta é realmente a transparência
E o que traz esse tempero adicional é a proximidade das eleições e esse movimento de empurrar realmente ali, de forçar, né, as casas a tentarem colocar assuntos do seu interesse à frente. E essa treta ou embate entre o Congresso e o STF por conta das emendas parlamentares é o tema do comentário de Dora Kramer. Olha, apesar da declaração do presidente Lula de que o Gabriel Galípolo talvez não seja o indicado para a presidência do Banco Central, ele disse isso ontem, todo o mercado financeiro, toda a economia, toda a política dá como certíssima a indicação do Galípolo, interpretando que o presidente Lula possa ter dito isso para que o Galípolo não fique ali na chuva e no sol exposto a muitas críticas. Mas, na verdade, tanto no mercado quanto na política, o ambiente é muito tranquilo em relação à indicação do Galípolo. Mas tem dúvida, sabe qual é a dúvida? A dúvida é o próprio presidente Lula. Como é que ele vai lidar com um Banco Central presidido por uma pessoa indicada por ele, já que a justificativa dele das críticas ao Roberto Campos Neto era justamente a crítica, justamente em relação à indicação ter sido feita pelo antecessor. A dúvida de todo mundo, seja na política ou na economia, é se o presidente Lula vai respeitar a autonomia do Banco Central ou se vai querer que o novo presidente e os diretores também, que ele tem direito a vários diretores, eles tenham assim uma condução mais alinhada com os interesses do governo. Quero retomar a conversa aqui com os nossos comentaristas para a gente falar um pouco sobre a situação que envolve, né, as emendas parlamentares e a suspensão que foi determinada ali pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Será que eles já estão conosco aí? É isso? Vamos lá, conversar com eles. Bom, Acácio, agora há pouco a gente entrevistou o que foi o relator ali do orçamento e o deputado Danilo Forte, e ele disse o seguinte, ele concorda que há necessidade de se buscar mais transparência sim. Ele mesmo ressaltou que trouxe ali a ideia de se mudar a emenda de comissão, que hoje é uma das protagonistas deste problema. Mas ele fala, não é aceitável que o Supremo Tribunal Federal suspenda essas emendas que são tão necessárias para esses redutos, para esses locais, para essas cidades que agora aguardam por isso. Ou seja, quer cobrar transparência? Vamos construir isso num diálogo, mas não com suspensão. Como é que você avalia essa opinião que reflete parte também do que pensa o Congresso sobre a decisão do ministro Flávio Dino, mas que também teve a chancela dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal? Evandro, eu dou razão em parte ao deputado Danilo Fortes. Eu acho que, de fato, é um momento complexo para que seja feita essa suspensão e, a bem da verdade, os municípios no Brasil, especialmente os pequenos municípios, vivem com o Pires na mão e essas emendas parlamentares já fazem parte da composição orçamentária dos municípios. E essa suspensão acarretaria um prejuízo. A questão é que o Supremo Tribunal Federal, como qualquer outro órgão do Poder Judiciário, ele é inerte. Alguém provocou o Supremo Tribunal Federal e, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal é provocado, ele não pode deixar de agir. Eu acho, diante do próprio posicionamento do ministro Flávio Dino, diante do posicionamento dos líderes do Congresso Nacional, que nós chegaremos a uma solução intermediária, a uma modulação da decisão do Supremo Tribunal Federal para que esses municípios não sejam tão prejudicados e, principalmente, para que nós cheguemos a uma solução intermediária a esse imbróglio. Agora, defender as emendas parlamentares é uma coisa, defender a falta de transparência das emendas parlamentares é outra coisa bem transparente que não condiz em nada
com uma democracia. Agora, Luana, ali também na conversa com Danilo Forte, ele deixa claro que o presidente da República estaria errado ao dizer que o Congresso está sequestrando o orçamento e que não haveria necessidade de colocar cartas na mesa ou tentar novas determinações sobre como esse orçamento deveria ser distribuído. Como é que você avalia essa relação e esse conflito que vai se criando mais uma vez entre os poderes, agora envolvendo as emendas parlamentares? Sim, Evandro, eu, de certo modo, concordo com o deputado, porque realmente sequestrar o orçamento acho que é uma afirmação muito forte quando você vê a proporção que representa as emendas PIX, que são as emendas, aqui só para explicar para as pessoas que nos estão acompanhando, são as emendas alvo dessa discussão no Supremo, né? São aquelas emendas que foram criadas por PEC em 2019. Para quem acompanha aqui e deve estar se perguntando o que é essa emenda PIX, por que ela foi criada, é importante a gente lembrar que elas foram criadas em 2019, no momento onde realmente essa celeridade um pouco maior do que as outras emendas que já existem, e o deputado aqui colocou as emendas de comissão, tem as emendas de bancada, tem as emendas individuais, né, dos próprios parlamentares dos seus gabinetes, somam aí 50 bilhões de reais todos os anos que são distribuídos por meio dessa indicação do parlamento de onde é a prioridade, para onde o recurso vai. Uma parte dessas emendas, inclusive, são emendas impositivas, que ajudam o governo federal a cumprir aquilo que determina a constituição de verbas destinadas à saúde e educação. Então, elas fazem parte, como o Acácio colocou aqui, da construção democrática. 20% dessas verbas são as emendas PIX, que foram criadas em 2019 para que desse essa celeridade, que é um momento ali de pandemia, um momento onde a gente precisava que os recursos chegassem de forma mais ágil do que as outras emendas. A minha grande questão aqui, caros colegas, é a necessidade de se manter esse modelo, porque os municípios precisam dos recursos, os estados precisam dos recursos também quando tem os convênios com o governo federal, convênios que vêm a partir de leis da União. Porém, esse modelo de emendas PIX ele foi criado no momento onde a gente precisava realmente desse modelo diferente e de maior celeridade. Mas nesse momento, todos os outros formatos de emenda que já existem, eles atendem às necessidades dos municípios e já têm ali os seus critérios de transparência. Então, acho que é um momento realmente importante de discussão. O embate ele só está acontecendo porque realmente nós temos uma divergência em relação a se manter esse modelo que dá, sim, uma grande prerrogativa de direcionamento político para esses recursos. É muito importante a gente lembrar que os deputados, eles formam as suas bases eleitorais e, obviamente, eles vão destinar recursos em prioridade para os estados onde ele atua, onde ele tem ali a sua base eleitoral. E nem sempre essa distribuição é feita de acordo com a real necessidade da população, mas sim a partir dos interesses que esses deputados têm em manter ali o seu voto, manter o seu reduto eleitoral bem assistido. Eu acho que quando a gente encontra convergência entre esses dois mundos, onde as emendas são destinadas para os lugares que realmente precisam e também, obviamente, geram os benefícios para os parlamentares que estão fazendo um bom trabalho, a sociedade ganha e a gente sai dessa discussão que acaba criando um embate que é realmente desnecessário.